Louvado seja Deus por isso. Vem cá, trazer a palavra para a gente. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir, quebrar aqui a forma normal das coisas, mas eu vou convidar minha mãe para vir aqui. Ela vai orar por você, pastor, para te abençoar nesse momento importante. Vem cá, mãe. Eu sei que você já tem orado pelo pastor Cláudio, eu estou meio encimado por isso. Tá? Oremos, meus irmãos. Amém. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus. Nesse momento, Senhor, nos encontramos em Tua presença para mais uma vez agradecermos a Ti pelas muitas bênçãos de Ti recebidas. Ó Paizinho querido, nesse momento, quando nós vamos ouvir a Tua porção da Tua palavra, Senhor. Já ouvimos o Teu louvor, que falou muito nos nossos corações. Agora, Senhor, vamos ouvir a palavra Tua, Senhor. Que o Senhor possa usar o Teu servo, o pastor Cláudio, Senhor. Que seja, Senhor, o porta-voz para os nossos corações, Senhor. Amém. Venha abençoar o Teu servo, Senhor, grandemente. Nas suas atitudes, nas suas vitórias, em tudo, Senhor. O Senhor garante a vitória para o Teu servo. Abençoa com ele, a sua família. Ajude grandemente, Senhor. Por que não dizer, abençoa essa família da IBF, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a prolongar os nossos dias aqui na terra, dentro dessa igreja, trabalhando para Ti, Senhor. Venha renovar as nossas forças, Senhor. Venha nos ajudar a vencer. Essas bênçãos nós já Te agradecemos, não porque, Senhor, nós merecemos, mas é pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a porção da Tua palavra e recebê-la em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Esse mês de julho, aliás, desde o dia 30 de junho, último domingo de junho, o Senhor tem falado muito no meu coração de forma seriada. Quem assiste seriado aí, né? Sempre tem um enredo que é continuação e a gente vai lá no final entendendo todo, né? Aquela sequência. E desde o dia 30 de junho o Senhor tem falado de uma forma maravilhosa no meu coração e de uma forma seriada, uma sequência de mensagens, palavras que tem se encaixado muito no que eu tenho vivido, principalmente esse mês. Especialmente essa semana, foi uma semana de muitos ventos contrários. Pensei até em confirmar com o pastor para o próximo domingo, né, pastor? Mas o Senhor veio colocando no meu coração esse texto e antes de falar a qualquer um de vocês, o Senhor falou muito comigo. Amém? Então, de qualquer forma, se
Se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele quer falar com você também. Amém? Então abra o seu coração, esteja atento, né, a ouvir a voz de Deus, naquilo que Ele tem para você, de uma forma muito especial. Amém? Mateus capítulo 14, vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler a partir do versículo 22, diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Só até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, penetrante, mais do que qualquer espada de dois gumes. É por isso que nós clamamos a Ti, Senhor, assim como a Tua serva tem orado aqui. Deus. Fala conosco nesta noite, através da Tua palavra. Dá-nos entendimento e um coração sedento de Te obedecer em tudo e praticar as Tuas palavras. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Poder sentar, queridos. Aleluia. Preparando o esboço desse texto, né, eu me fiz algumas perguntas, né? Afinal de contas, nós somos alguém natural ou sobrenatural? Natural. Eu também achei isso, né? De uma certa forma somos sim natural, né? Mas não podemos esquecer que em nós habita um espírito sobrenatural. E que nós também fomos criados à imagem e semelhança do Deus sobrenatural. Amém? Então nós precisamos ter essa ideia, porque nós aqui vivemos e aqui fazemos muitas coisas, não é verdade? Quantas coisas nós fizemos hoje? Né? Já levantou, foi ao banheiro, tomou café, almoçou, tomou banho, né? Apesar do frio, espero que todos tenham tomado banho, né? Caminhou, pegou ônibus, pegou o carro, falou, ligou, comprou, fez tantas coisas, e a gente vai fazendo essas coisas de uma forma muito natural, porque elas são de fato, né, naturais, assim como o que os discípulos estavam fazendo. Jesus estava ali com seus discípulos e logo após aquele milagre da multiplicação dos pães, Jesus então dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, entrem no barco, atravessem aqui o mar da Galileia e vão para o outro lado. Para eles entrarem no barco, né, remando e ir até o outro lado, uma coisa muito natural, era como se ele pedisse para você entrar num ônibus, ó, você atravessa a cidade, vai do outro lado, te encontro lá no bairro tal, né?
seria uma coisa natural. Para eles era comum, né? Assim como nós fazemos muitas coisas comuns. Entrar no barco, remar, era algo natural, né? Ainda mais visto que uma boa parte dos discípulos era também pescador, né? Então para eles aquilo era muito normal, assim como trabalhar, viajar, estudar, casar, né? Comprar, vender, são coisas naturais que nós fazemos, mas, e aí começa a grande questão, né? Todas essas coisas, mesmo naturais, nós precisamos fazê-las conforme a direção e a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Não quero aqui dizer, logicamente, que olha, eu vou ter que tomar banho agora. Senhor, será que é a tua vontade que eu tome banho? A gente vai chegar nesse ponto, entendeu? Logicamente que em determinadas situações, nos pequenos detalhes, Deus pode te conduzir sim a fazer certas coisas. Mas são coisas naturais, e apesar de eu viver, né, no mundo natural, eu ser natural em parte, né, fazer essas coisas naturais, eu preciso, como servo do Senhor, ter uma noção, ter a minha consciência, meu coração voltado para que tudo que eu faça conforme a vontade e a direção de Deus. Embora os discípulos entrassem no barco e fossem remar para o outro lado, aquilo parecesse tão normal, eles estavam fazendo conforme a ordem, a direção e o mandamento de Jesus. Então o primeiro ponto que nós precisamos compreender aqui é que mesmo as coisas naturais, mesmo as coisas às vezes simples, banais, né, eu preciso estar sempre colocando a vontade de Deus na minha frente, sempre clamando ao Senhor para que Ele esteja comigo, porque aquelas coisas naturais, embora sejam naturais, eu preciso que eu sempre faça na direção e na vontade, na presença do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo fazendo na direção de Deus, muitas das coisas às vezes não são tão fáceis assim, é verdade? Eles estavam seguindo a ordem de Jesus, mas diz a Bíblia que o vento era contrário. Ora, talvez um ou outro incauto dentro do barco pudesse pensar, mas se ele mandou, se ele realmente era filho de Deus, né? Se ele é realmente filho de Deus, ele saberia que o vento é contrário, não mandaria a gente para uma coisa tão difícil assim, ou ele daria ordem, o vento acalmaria para a gente poder passar, porque a gente está fazendo a vontade dele. Nosso desafio, irmãos, primeiro, é ter a compreensão de que mesmo as coisas naturais devem ser feitas na direção de Deus. Devem ser feitas sob a vontade e a direção de Deus. Segundo, que mesmo quando a gente toma este rumo, nessa consciência, a gente também precisa saber que volta e meia os ventos serão contrários. Não é porque eu estou fazendo ou não a vontade de Deus que vai dar tudo certo ou que vai dar tudo errado, mas eu preciso entender que ventos contrários eles podem surgir, mas se eu estou seguindo a direção de Deus, eu devo persistir. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Diz a Bíblia que eles remaram quase que a noite toda, e o vento era contrário. Para eles aquilo era fatigante, aquilo era exaustivo, aquilo era uma situação que talvez levasse a algum questionamento. Mas não é possível, isso aqui é uma pegadinha. Mandou a gente para essa direção, nos colocou nessa situação, e eu estou aqui procurando servir e obedecer, mas as coisas parecem que não acontecem. Estão remando, e talvez
numa situação de calmaria, já teriam chegado mais tempo, mas o vento é contrário, e eles remam e nunca chegam. Às vezes a gente se encontra em situações assim. Está seguindo a direção de Deus, irmãos? Primeira pergunta que você precisa fazer. Segundo, se está seguindo a direção de Deus e fazendo a vontade dele, o vento lhe é contrário, permaneça firme. Porque de alguma forma, em algum momento, você pode experimentar o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E é exatamente nesses momentos, quando nós estamos seguindo a vontade de Deus, em obediência, em sinceridade de coração, quando os ventos são contrários, quando a situação é difícil, esse é um momento, apesar de Deus não seguir regras, mas esse é um momento muito importante, talvez muito provável, de você poder experimentar o sobrenatural de Deus. E a gente precisa estar muito atento para isso, porque são situações que, se a gente não estiver atento, nós vamos passar e nós vamos perder essa oportunidade. Ali estavam os discípulos, seguindo a direção de Deus, fazendo uma coisa natural, seguindo a direção de Deus, a vontade de Jesus, a ordem de Jesus. Mas o vento era contrário, eles estavam empreendendo todo o seu esforço, toda a sua técnica, o seu conhecimento. Os discípulos que eram pescadores, talvez dando orientação: puxa daqui, rema dali, força daqui, vem para trás, vem para frente, pesa dali, pesa para trás, e segura assim, segura assado. Mas não estavam ainda conseguindo atravessar. Às vezes a gente está seguindo a direção de Deus realmente, a gente está fazendo a vontade de Deus e a gente quer vencer os ventos contrários, empreendendo tão somente os nossos esforços. Primeiro ponto aqui nessa questão é que a gente precisa empreender os esforços. Não adianta você sentar, mas Deus mandou, então é Ele que vai cuidar disso aí. Toma aqui o remo e me leva para o outro lado, Senhor. É importante que a gente invite todos os nossos esforços, mostrando para Ele, mostrando para nós e para as pessoas que estão próximas, que nós nos esforçamos em fazer a vontade de Deus. Porque muitas pessoas às vezes acham que é muito tranquilo, né? Servir a Deus é muito tranquilo. E é um desafio muito grande, é maravilhoso, mas é um desafio muito grande, porque a gente precisa ser quebrado, a gente precisa aprender, a gente precisa ser renovado, a gente precisa simplesmente deixar as coisas acontecer. Antes desse texto aqui, por conta até da palavra de quarta-feira, né? Eu estive pensando a respeito de Daniel na cova dos leões, que a gente estava falando quarta-feira, né? Por que Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões? Daniel estava em pecado? Não. Daniel precisava aprender alguma coisa? É difícil, mas pode ser assim, sim, se não. Mas então por que às vezes a gente acha que os ventos contrários eles nos sobrevêm? Às vezes é porque tem alguma coisa errada que eu preciso acertar, porque eu tenho que aprender alguma coisa. Às vezes não, às vezes é simplesmente porque eles têm que acontecer e Deus vai ser glorificado nisso. Amém. E eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para que o nome dele seja exaltado. Amém. E que venham os ventos contrários, e que eu permaneça na direção do Senhor, porque eu sei que nesse momento Ele vai surgir de uma forma sobrenatural e vai prover solução, saída e escape. Amém. E foi assim que aconteceu. Estando na direção de Deus, eles encontraram ali o sobrenatural do Senhor. Aleluia. A primeira situação que eles encontraram foi Jesus caminhando em cima das águas. Era de noite, terceira vigília, frio, escuro, vento, né? E aí, naquele momento, por persistirem, porque eles poderiam talvez falar: não, o vento está para cá, vamos desviar para o outro lado, vamos para o outro, vamos voltar, vamos esperar o vento acalmar. Às vezes a gente tem essa tendência, mas por persistir
persistirem, porque sabiam que estavam na direção de Deus, eles então experimentam aquele sobrenatural. Jesus vem andando por cima das águas. Isso por si só já era um sobrenatural que eles estavam vendo. Alguém andando por cima das águas, de início a palavra diz que traz um medo muito grande para eles, né? Pensavam que era um fantasma e começam a gritar. E nesse momento, porque o vento é muito contrário e porque há um cansaço natural às vezes das coisas, o barulho do vento é forte, o barulho das águas, das ondas batendo no casco do barquinho, é o grito dos homens de pavor, de medo. No meio daquilo tudo, diz a Bíblia que Jesus fala assim: olha, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Um grande desafio, irmãos, no meio de vento contrário, no meio de muitas palavras, opiniões, barulhos das situações que nos cercam, né? Muitas das vezes a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Esse é o desafio do crente, estar ouvindo a voz do Senhor no meio disso tudo. Sabe, as coisas estão acontecendo, o vento é contrário, você já está cansado, sabe, a sua alma querendo te falar muitas coisas, o mundo querendo gritar outras coisas e tantas outras coisas acontecendo, e barulhos surgindo a cada dia, a cada hora, e ruídos, mas você precisa estar atento, porque a qualquer momento o Senhor quer falar com você. Aleluia. Sobrenatural de Deus exige que nosso ouvido esteja atento ao Senhor. Para viver e participar do sobrenatural, nós precisamos primeiro estar na direção do Senhor, fazendo as coisas na direção do Senhor. Precisamos persistir em fazer a vontade do Senhor, precisamos ter certeza disso, precisamos envidar os nossos esforços nesse sentido, mas no momento mais crucial nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque é um momento que Deus quer falar com você também, porque vem medo, e o medo faz cada coisa, não é verdade? Se não faz ouvir. Essa semana estava ventando muito aqui em Vitória, e lá em casa temos com as janelas fechadas, que estava fazendo aquele barulho, aquele vento uivante, né? E já ouvi muita história, né? Às vezes até piadas, né? Sobre essa história assim, de vento, né? Assim, a pessoa, o vento batia, né? A porta e uivava, e a pessoa pensando que era fantasma. Lembrei aqui do texto, né? O vento batendo e a onda, e ele já cansado, né? E tal, e olha um homem andando por cima, é um fantasma, é o medo faz ver cada coisa, faz ouvir cada coisa, e o medo às vezes de não vencer, de não chegar, de não conquistar, de não conseguir, de não olhar, de não ir. Medo de fracassar às vezes faz a gente ouvir tantas coisas, sabe? Faz a gente ver tantas coisas distorcidas que a gente pensa que não é a mão de Deus. Às vezes a gente está propenso mais a ouvir o inimigo do que a voz de Deus, porque a situação é muito difícil, porque o vento é contrário, você está cansado, você está persistindo, e às vezes é mais fácil entender que é alguma coisa do outro lado do que alguma coisa de Deus. E é assim que aconteceu com os discípulos. Mas no meio daquilo tudo, daquela situação contrária, exaustiva, crucial, desgastante, né, que gerando temor no coração deles, né, a ponto de estarem, né, gritando de medo, diz assim a palavra, Jesus estava falando com eles. E esse é um momento que a gente precisa estar muito atento à voz do Senhor. Olha, sou eu, não tenho medo. Medo, um dos principais obstáculos, né, da nossa alma, quando a gente quer fazer a vontade de Deus. A gente
leu o texto hoje, o pastor leu o Salmo, né, 27 hoje. Né? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Né? De quem me recearei? Com medo, às vezes, de não conseguir, o medo de fracassar, o medo de não alcançar, o medo de não poder fazer, o medo de servir de chacota, o medo de ser humilhado, o medo de tantas coisas, às vezes nos faz ouvir coisas distorcidas, ver as coisas distorcidas, sabe? E a gente precisa estar muito atento e controlando, pedindo ao Senhor, né, para que a sua alma esteja quieta, né, e possa ouvir a voz do Senhor neste momento. Se o vento lhe é contrário, se as situações são difíceis, se você já está cansado, está envidando esforço, mas tem certeza que está seguindo a direção e a vontade de Deus, você precisa vencer todo o temor. Você precisa vencer o medo que se agiganta diante de você, para você ouvir a voz de Deus. E Ele diz assim: olha, sou eu, não tenho medo. E aí, aquele sobrenatural que os discípulos estavam presenciando, vendo e ouvindo, poderia ser simplesmente algo que eles estariam vendo e ouvindo. Que diz Marcos, capítulo 6, versículo 48, diz que, na verdade, Jesus queria passar diante deles. Mas vou andando aqui, daqui a pouco ele chega. Vou esperar lá do outro lado, né? Mas Pedro, com uma fé ousada, ele resolve participar desse sobrenatural. Glória a Deus. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção, né? Jesus poderia simplesmente continuar. Eles já teriam visto o suficiente do sobrenatural de Deus. Jesus poderia dali mesmo mandar acalmar o mar, como ele fez depois que entrou no barco, e eles continuarem remando, e ele andando, e depois eu vai andando, vai navegando, e depois eu chego lá, né? Mas Pedro, ele resolve tomar uma atitude de uma fé ousada. Às vezes nós nos acostumamos, né, em apenas presenciar, em apenas ouvir o sobrenatural de Deus, mas nós somos desafiados a viver o sobrenatural de Deus. E foi isso que Pedro fez. Pedro teve uma fé ousada. Ter uma fé ousada é o ingrediente final para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Primeiro, ouvir a voz de Deus, né, faz parte dessa experiência do sobrenatural de Deus. Agora, ter essa fé ousada é o ingrediente que muitas vezes nos falta, porque às vezes nós vamos lidando com as coisas muito naturais. Às vezes nós vamos lidando com uma questão, às vezes até sobrenatural, mas que nos circunda, como que é algo que assim, Deus vai fazer, Deus vai cuidar, mas eu não quero mergulhar nisso, eu não quero colocar o meu pé nisso, eu não quero viver isso. É muito bonito a experiência do irmão, da irmã, é muito legal o testemunho, que situação maravilhosa, mas Deus quer te desafiar a mergulhar no sobrenatural. Para isso precisa ter uma fé ousada. Pedro teve uma fé ousada e disse assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Fé com ousadia nos faz fazer prova com Deus. Gideão fez prova com Deus. Juízes capítulo 6, você vai ver isso. Não é tentar a Deus, é diferente. Não é tentar a Deus. Jesus lá no deserto disse para Satanás, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, não é verdade? Mas o próprio Senhor fala lá em Malaquias também: fazei prova de mim. Então muitas das vezes, neste momento,
Para viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos ter uma fé ousada. E o que Pedro pede ali? Ele não pede assim, Senhor, manda cair fogo, Senhor. Ele fala, Senhor, manda que eu vá até a Ti, andando sobre as águas. Primeiro, a fé é ousada, mas a atitude não é precipitada. A atitude é paciente e obediente. Então, para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter uma fé ousada. Mas você precisa ter uma fé ousada que espera, que é paciente e obediente. Porque Pedro fala assim, Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele já falou e já foi andando? Não, ele espera. Jesus fala assim, vem. Muitas das vezes nós olhamos situações em que podemos realmente desafiar o natural e andar no sobrenatural, mas vemos muitas pessoas às vezes fracassarem, não porque lhes faltou fé e ousadia, mas porque lhes faltou a paciência e a obediência. Porque Deus não vai fazer com que você faça nada, não vai permitir com que você faça nada, sem antes Ele lhe dar uma ordem, uma direção. Você precisa buscar isso. Fé, ousadia, fé ousada não é precipitação, irmão. Fé ousada é uma fé que te leva a uma experiência com Deus. Pedro não pede para andar sobre as águas para apenas estar ali se mostrando para os discípulos. Senhor, faz com que eu ande por cima das águas também. Se eu estou andando, faz com que eu ande também. Pedro não fala isso. Poderia falar, Senhor, olha gente, como é que eu estou andando em cima das águas? Que legal. E volto para o barco. Está vendo? Não, Pedro fala o seguinte, Senhor, se és Tu, faça com que eu vá até Ti. Faça com que eu ande sobre as águas e vá até Ti. A fé sobrenatural tem um propósito. Glória a Deus. É nos aproximarmos do Senhor. Amém. Não é para orgulho, glória ou vaidade. Amém. E muitas pessoas erram nesse sentido. Tem fé, tem ousadia, conhece o Senhor, mas às vezes ela não é exatamente para a glória do Senhor. Viver o sobrenatural exige de nós que a glória seja dada toda ao Senhor. Amém. Jesus então disse para ele, vem, e ele foi. Amém. A fé é ousada, mas não é para vaidade, nem para orgulho. Os discípulos no final disseram a Jesus, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Eles não disseram para Pedro, rapaz, você andou um pouquinho lá, eu vi, você é o cara, você é o discípulo, você está assim com o homem. Eles não falaram isso, porque aquela fé ousada de Pedro, ainda que ele tenha afundado por um momento, e tido a sua experiência, mostrando ali a sua pequena fé, e o socorro presente do Senhor ali para ele, a sua misericórdia, mas ele quer se aproximar, ele quer ter uma experiência, andar no sobrenatural na sua vida com Deus. Aleluia. Viver o sobrenatural, querido, não é para você conquistar as coisas pelo simples fato de conquistar, não é pelo fato de você resolver os problemas, pelo simples fato de você ter a satisfação de vê-los resolvidos, mas é algo que tem que te aproximar do Senhor, em você conhecer o Senhor, e você ter essa experiência com o Senhor, porque o Senhor quer fazer com que você o conheça cada vez mais, e às vezes é necessário que você tenha essa fé ousada para andar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Precisamos sacudir a nossa religiosidade algumas vezes, a nossa comodidade, a nossa incredulidade, e às vezes ter uma fé mais ousada, e fazer prova com Deus, mas uma prova que nos aproxima de Deus, que dá glória para o Senhor. Aleluia. O Senhor está disposto a fazer isso conosco. O Senhor está pronto para fazer isso conosco. Ele pode fazer isso conosco, porque Ele é o Deus que faz as leis do universo. Ele é o Deus que construiu tudo, mudou, fundou o mundo.
Ele é o Deus que pode todas as coisas, não há nada impossível para Ele. Mas Ele pode fazer isso, mas Ele quer que você tenha uma experiência também com Ele. Tenha uma fé ousada, mas que se aproxime dEle em humildade, em amor e em temor. Amém. Nos dias de hoje, às vezes é mais fácil nós vivermos apenas o natural. Aquelas questões tão fáceis, tão comuns, tão diárias, que fazem parte da nossa vida, né, de profissionais, de cidadãos, de família, membros da igreja. Tão fácil, vem aqui, canto, toco, dou oferta, dou dízimo, cumprimento, participo dos eventos e tal, e falo, aconselho e oro. São coisas que nós entramos no mundo espiritual, mas às vezes encaramos de uma forma muito natural. Quando as coisas realmente lhe são contrárias, talvez seja o momento mais propício de você viver o sobrenatural de Deus. Que Deus tem para você é que você experimente esse sobrenatural. Não esteja apenas contemplando, mas esteja vivendo. Tenha uma fé ousada. Nos dias de hoje é necessário muitas vezes uma fé mais ousada, mas uma fé ousada que te aproxima de Deus, que dá glória a Ele, que está pronto a fazer as coisas que são impossíveis para o homem, as coisas que pela lei natural não é possível de ser feito. Está todo mundo indo para lá. Se for para viver o sobrenatural de Deus, e se Deus der a ordem, querido, você vai para o outro lado, você vai ganhar, você vai vencer, você vai conquistar. Se for para ficar, todo mundo ir, querido, se é o sobrenatural de Deus isso, você fica, porque a sua vitória é certa. Então você precisa viver, experimentar esse sobrenatural de Deus, andando sempre na direção, ouvindo, tendo uma fé ousada, mas obediente e paciente. No tempo certo, na maneira certa, na hora certa, Deus vai falar com você e você precisa estar atento a isso. Viva o sobrenatural de Deus nos dias de hoje. Para que em tudo o Senhor te exalte também, te abençoe, te dê a vitória e faça com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Amém? Pastor.